Eu atuo diretamente na área de diagnóstico por imagem e o Senhor já tinha me dado uma palavra. E até os louvores, o primeiro louvor entoado nessa noite foi o louvor que eu tinha separado para a gente cantar no final, pois o Senhor, Ele desde o início se faz presente. Cuida de cada detalhe. E nessa noite foi falado sobre o tempo. O tempo é algo que não temos controle, não é, irmãos? A gente não tem o controle do próximo minuto que vai se suceder. Não temos o controle das nossas vidas, nem do próximo segundo. Mas nós temos um Pai querido que cuida de nós. E eu vou pedir para colocar o primeiro slide, que eu coloquei como tema. Que é cuidando do templo do Espírito Santo. Que a leitura vai ser feita no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu quero que a igreja toda leia comigo. Amém. Cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ler todos juntos? No 3, aí 1, 2, 3 e... Nós falamos muito sobre sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Que forte é isso! Será que você, nessa noite, tem consciência que o seu corpo, pode tomar assento, igreja, que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E será que estamos cuidando desse templo como deveríamos cuidar? Hoje foi falado que não sabemos o dia nem a hora, porque a gente não sabe. E se o Senhor pedir a nossa alma essa noite, estamos preparados? O que entregaremos ao Senhor? Um corpo limpo? Cuidado? Irmãos, como profissional de saúde, infelizmente eu digo, não temos cuidado do templo do Espírito Santo do Senhor. Infelizmente, esse tema, esse Outubro Rosa, ele veio para alertar, porque ainda existem muitas mortes pela falta de cuidado desse templo físico, que a palavra está dizendo, que é o templo do Espírito Santo do Senhor. Então eu vou falar um pouquinho para vocês nessa noite sobre o que é o Outubro Rosa. A gente ouve tanto, começa outubro, a gente começa a ver as campanhas, a gente começa a ver o rosa, o lacinho, poucos sabem exatamente a fundo o que significa. Eu gosto sempre de trazer esse versículo, porque ele fala exatamente da responsabilidade. E nós não sabemos, nós não conseguimos exercer essa responsabilidade como de fato deveríamos. Porque se a gente se cuidar, irmãos, é ter tempo, como foi falado aqui, para orar, para jejuar, fazer o quarto de guerra, buscar o Senhor em todo o tempo, separar tempo para buscar a palavra, porque é assim que Deus manda, né? Buscar primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é para tudo, irmãos. Mas a gente sempre fala assim, hoje não. Depois eu faço isso, depois eu vejo isso. É muito importante a gente cuidar, é fundamental a gente cuidar do nosso espiritual. Mas e o nosso físico? Como está o seu físico hoje? Também é importante, irmãos. É muito importante a gente estar com o nosso corpo físico
100% saudável, porque senão a gente não consegue lá fora buscar aquelas almas. A gente não consegue falar para as pessoas, a gente sequer consegue demonstrar o cuidado do Senhor conosco, porque o que a gente tem que fazer, irmãos, é nossa responsabilidade. O que é impossível, o Senhor cuida desde sempre. Mas o Senhor deu a sabedoria ao ser humano, ao homem, para estudar, para se formar, para se especializar, para cuidar de nós. Nós já temos o Espírito Santo Consolador. Nós falamos que o Senhor é o médico dos médicos, e Ele é. Mas a gente também tem que cuidar do nosso tempo físico. Infelizmente a gente não faz isso. Falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, é uma campanha que foi criada lá nos Estados Unidos. Como a gente sempre acaba copiando um pouquinho de fora, só chegou aqui pra gente por volta de 1991, 92, com aquelas corridas que a Avon patrocinava, tinha uma blusa bem famosa com aquele círculozinho azul e branco, e aí começou-se uma campanha que lá fora já acontecia há muito tempo. Prevenção sobre o câncer de mama. E câncer do colo do útero também, é pouco falado, mas está tudo envolvido nesse mês. Saúde da mulher, né? E aí veio para o Brasil com essa força. Nesse mês, todos os monumentos ficam com cor de rosa, seja Rio de Janeiro, eu estou falando de Brasil, mas é nível mundo. Se for lá na Torre Eiffel, vai estar rosa, e todos os outros monumentos do mundo. Em outubro, fica esse destaque da cor rosa por simbolizar o sexo feminino e alertando as mulheres sobre a prevenção e a importância de se cuidar. Algo que era para ser muito intrínseco nosso, né? A gente está falando da nossa saúde. Não respondam para mim, mas quantas aqui nessa noite foram, esse ano, estamos em outubro, irmãos, foram ao médico, ginecologista, cardiologista, clínico geral, pegou seus exames, fez os exames e levou novamente? Homens também, tá? Vou explicar porque homens também. Quantas fizeram? Não precisa me responder, não. Ah, mas eu fiz o exame. Fazer o exame e não levar para o médico não resolve nada. Ir ao médico e não fazer o exame não resolve nada. Entendem a responsabilidade que a gente tem de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus? Quando você negligencia a sua saúde, você está negligenciando o cuidado com o templo do Espírito Santo. E olha o tamanho dessa responsabilidade. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai se cuidar um pouco melhor. Então a gente vai sempre falar sobre esse assunto de uma forma leve, apesar de os dados serem muito tristes, tá? Muitas mulheres descobrem câncer de mama de forma muito tardia e, infelizmente, acabam ficando padecendo pelo tratamento, esperando a fase terminal da doença, uma vez que é descoberta no início, tem 98,9% de chance de cura. Então, irmãos, é muito importante que a gente tenha a informação, acesso a ela e multiplique, porque são gestos simples que podem salvar a sua vida, a vida da sua vizinha, da sua filha, da sua sobrinha, da sua neta, a sua vida. E agora eu estou falando sua, porque serve para homem e mulher também, tá? Engana-se quem acha que o câncer de mama só acomete as mulheres. Vou mostrar aqui que não. Tá? Ele faz milhares de vítimas ao longo de todos os anos. Por isso que o Ministério da Saúde Geral promoveu um mês específico para falar dele. E o que é o câncer de mama, né? Ele, na verdade, são as células que elas adoecem, todas localizadas na mama. Irmãos, ali é uma mama, não vou falar seio, porque o seio já remete àquela coisa feminina, mas uma mama que todos nós temos. Todos nós temos todas aquelas células, exceto ductos mamários. Esses só as mulheres têm, que são as veinhas que vão sair o leite quando a mãe está no momento de amamentar. Demais, todos os demais têm todas aquelas célulazinhas ali. E aquilo ali começa a ficar doente, a ficar inflamado e o corpo responde. Quando aparece um caroço no corpo da gente, o que é a primeira coisa que a gente fala? Que é uma íngua. Certamente todo mundo aqui já falou.
O Senhor, quando criou lá no Éden, Ele criou seres perfeitos. Ele não criou a gente nem sequer para sofrer. A gente vive num mundo, como foi falado aqui hoje, infelizmente, eu também acredito, irmão, vai chegar o tempo da perseguição, que a gente não vai poder mais ter Bíblia, que a gente não vai poder mais falar da palavra do Senhor, e é muito importante que esteja aqui, no nosso coração, na nossa mente. E o Senhor não nos fez para sofrer, mas estamos preparados. A gente não cuida do nosso corpo físico, então o que acontece ao longo do tempo? A gente sofre. Porque se a gente não cuida, a doença aparece e aí a gente vai lá para Deus. Senhor, por que Deus? Pode passar. Então, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais mata e é comum entre as mulheres. O primeiro câncer é o de pele. O segundo maior é o de mama. E ele acomete a maior parte das mulheres. Ele também pode acontecer entre os homens, mas é uma porcentagem muito pequena. Irmãos, o número que eu tenho aqui é assustador. É uma estimativa de 57.120 novos casos por ano. A gente nem terminou o ano ainda. Então, provavelmente, a gente ainda tem esse número para aumentar. Infelizmente, até dezembro de 2023. Atualizado pelo site do INCA. E 98% das mortes são de mulheres com a doença, diagnosticadas de forma tardia, falta de cuidado mínimo, primário. Então, 50% dos casos de câncer de mama, como eu já falei, são diagnosticados tardiamente. Quem aqui, só levanta a mão, quem aqui sabe ou já ouviu falar do autoexame, seja homem ou mulher? Pouco, hein? Se a gente botar em 100% aí, a gente vai botar aí uns 60%. Autoexame, todos podem fazer. Em casa, no banho, deitado, sentado, vendo televisão. É o exame onde você conhece o seu corpo. Você conhece o templo do Espírito Santo de Deus. Você se conhece. Quando aparece, às vezes, uma mancha, a gente sempre usa desculpa para o que aconteceu. Eu devo ter batido em algum lugar. Mas eu devo ter caído e não percebi. De repente foi no dia que eu levei um tombo. Nunca é algo que você procura um médico para saber. Infelizmente, o ser humano tem esse defeito. A gente quer se automedicar, a gente quer se autorregular, a gente quer se autodiagnosticar. Só que o Senhor deu a sabedoria para aqueles que estudaram saber exatamente do que se trata. Por isso, esse número ainda é muito grande. Tá? O autoexame, irmãos, vai ter no próximo slide ali. É simples. Você não precisa ir ao médico para fazer, mas você precisa fazer para voltar no médico e falar: opa, apareceu alguma coisa estranha aqui. Tem um caroço que não tinha aqui, tem um vermelho que não tinha aqui, uma dor que não tinha aqui. Isso é cuidado, isso é se conhecer. Os seios, infelizmente, viraram um mercado sexual lá fora. É visto, as clínicas de estética ganham muito dinheiro com mulheres colocando próteses por ano. É muito. Infelizmente, muitas morrem também, porque estão preocupadas com a vaidade, o tamanho, se estão altos, baixos, se estão louros, se não estão, se a pele está boa, se não está. Gente, a lei da gravidade, ela acontece para todo mundo. Não adianta. Pele é uma coisa que ainda a gente não tem como fazer um implante dela todo, não. Então não adianta você cuidar da estética se por dentro está tudo ruim. O famoso sepulcro caiado. Está todo bonito por fora, mas por dentro está podre. Infelizmente, como profissional da saúde, eu digo que o câncer, ele para mim é uma das piores doenças. Porque ele te apodrece por dentro se você não cuidar, se você não diagnosticar a tempo. Não tenho uma palavra bonita para trazer para vocês. É exatamente isso. Eu convido os irmãos a fazerem uma visita no INCA, acho que é aquele Isabel, se eu não me engano, que é onde ficam os pacientes terminais. Dá um pulinho lá para você ver como é o final de uma pessoa com câncer. É muito triste, irmãos. Se a gente não tomar banho o dia inteiro nesse calor, dá aquele mau cheiro. Só que o câncer chega em um determinado momento, se não diagnosticado a tempo, que você não vai ter controle. Você vai estar podre, exalando pelos seus poros.
e só esperando chegar o momento. E muitas pessoas nessa hora querem questionar o Senhor. Mas Deus, ou a gente mesmo, mas por que fulano está passando por isso? Irmãos, o Senhor nos deu a sabedoria. Ele é o médico dos médicos. Ele cura quando Ele quer. As pessoas acham que o milagre é só quando o Senhor ressuscita. As pessoas acham que o milagre é só quando Ele cura. Mas o milagre é quando a gente consegue se sustentar em meio à adversidade. É quando a gente consegue dar glória a Deus no momento que a gente quer chorar. É o momento que está com dor, mas a gente está aqui. Eu saí de casa, está doendo, mas eu vou lá. Não estou conseguindo, mas eu vou. Eu não estou com vontade, mas eu vou assim mesmo. Porque as pessoas lá fora vão olhar, caramba, aquela irmãzinha está passando por dificuldade, mas está lá. É enganar o inimigo, irmãos. A gente hoje, infelizmente, a gente dá munição para o inimigo. A gente quer chorar para todo mundo ver, a gente quer contar os problemas para quem não resolve. A gente foi falado aqui nessa noite. Conta para Jesus. Ele é que vai resolver os nossos problemas. Mas tem um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Cuidar da nossa saúde é nossa obrigação. Saúde física, espiritual também. Não tem essa de, irmã, ora por mim. Eu também tenho que dobrar meu joelho e falar com o Senhor. O irmãozinho pode estar orando por mim, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Assim é na saúde física. O médico vai sair da casa dele, do consultório, para ir na sua casa te consultar, fazer aquilo que é você que precisa fazer. Como foi falado de tempo, às vezes a gente demanda tempo no celular, a gente demanda tempo preparando aquele almoço de domingo maravilhoso e passa aquele tempo ocioso, procrastinando, mas a gente não tira o tempo mínimo para cuidar da saúde. Mas é tão difícil depender do SUS. Então eu vou falar uma coisa para você, mulher. No mês de outubro, existem várias campanhas acontecendo de forma gratuita. Se eu não me engano, hoje é 24. Amanhã, inclusive, vai acontecer uma no centro de Caxias e dia 26 também. Amanhã, perdão, dia 25 de agosto e dia 26 acho que é na praça. Mamógrafo, aferição de pressão arterial, glicose. Alguns hospitais particulares, inclusive no mês de outubro, disponibilizam um mamógrafo para a gente fazer de graça. Sair daquela fila do CISREG que demora uma vida para a gente conseguir, sair daquelas filas que demoram uma eternidade para conseguir, para fazer exames básicos, ultrassonografia, preventivo, tudo que é relacionado à saúde da mulher. Ou seja, mas eu não sabia, mas eu tenho certeza que se a gente pegar a pesquisa no Google, tem a fofoca aí de uma atriz que traiu o marido, tem a fofoca do filme que lançou não sei o quê. A gente não usa isso aqui a nosso favor, nem da nossa saúde. Às vezes a gente usa de forma errada. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou pesquisar no Google. Aí começa o desespero. Meu Deus, eu vou morrer. Porque vai aparecer lá, morte súbita. Meu Deus, eu vou morrer. Eu digo, a minha família é assim. Às vezes minha irmã me liga, eu estou infartando. O que você está sentindo, pelo amor de Deus? Porque eu estou sentindo uma dor na perna, eu vi no Google que você infarta. Porque eu estou sentindo... Gente, a gente ri porque a gente sabe que nós somos assim. Eu fui num consultório recente que estava bem na porta da médica assim. Se você já procurou o Dr. Google e não encontrou resposta, favor procurar o Dr. Yahoo antes de entrar aqui. Porque a gente está assim. Tem gente que senta na frente do médico, mas doutor, mas eu já fiz isso, eu vi isso. Irmãos, se você não teve a sabedoria, se você não tem o preparo, deixa quem tem cuidar de você. A gente confia no nosso Pai, a gente não tem que entregar nossa vida 100% na mão do Senhor. A gente tem que confiar. Os médicos estão ali para isso. Infelizmente, não vou falar de profissão, vou falar de ser humano. Nós temos seres humanos muito ruins hoje, pairando sobre a terra. A Bíblia fala isso, no fim dos tempos. Isso ia acontecer. Veríamos coisas que os nossos olhos não iriam acreditar. E a gente vê. Só que a gente não pode se basear por todos. Temos médicos profissionais muito bons, pessoas que se dedicam, que estão ali para cuidar especificadamente do templo do Espírito Santo de Deus. Mas para isso a gente tem que sair de dentro de casa e ir lá. Pode passar. Existem alguns hábitos que a gente pode fazer ao longo da vida que todo mundo conhece. Se a gente vê a gente só usa esses hábitos para quem está acima do peso.
Porque ninguém vê o magrinho falando assim, pro magrinho, você precisa se alimentar direito. Mas a gente vê uma pessoa cheinha, olha, você precisa se alimentar direito, hein? Precisa fazer uma dieta. Todos nós precisamos de alimentação saudável. Isso previne doenças. Não consumir bebida alcoólica previne doenças. Não fumar ou provar, experimentar, como infelizmente a gente vê tudo hoje lá fora é lícito. Drogas, cigarros, qualquer tipo que pode prejudicar a nossa saúde. Não fazer é mais do que uma obrigação. A palavra de Deus já diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos essa sabedoria. A gente tem um bônus à frente. A gente tem a palavra de Deus que é aquele guia perfeito para a gente não errar. Mas mesmo assim a gente negligencia. E por isso que a gente ainda tem um índice muito alto. Os números eles são bem alarmantes. Mas conhecendo a doença, as chances de tratamento e de cura são altas. Os fatores de risco, eles podem ser endócrinos, ou seja, problemas hormonais. Então, se você tem um histórico familiar, uma coisa que eu quero falar aqui, que a gente tem visto muito nos consultórios, a gente não sabe a história de saúde da nossa família. Erradamente, irmãos. É muito importante saber saúde dos seus avós maternos e paternos, dos seus pais. Porque se você tem um histórico familiar de câncer, mas a tia da minha mãe teve um câncer, é importante você saber. E quando você chegar na consulta, você tem que falar isso para o médico. Olha, eu tenho um histórico de câncer na minha família, a tia materna. Mas foi a minha avó teve lá em 1930, não tem problema, é a sua avó, tá no genético da sua família. Isso é importante falar. Precisamos saber do histórico familiar de saúde, que a gente não procura saber, tá? Então, quando a gente começa a desenvolver, a ver problemas endocrinológicos, muita gente aqui sequer, de repente, foi no endocrinologista uma vez na vida, eu não vou nem falar por ano. Eu sei porque é uma das especialidades que eu trabalho diretamente, e quantas pessoas todos os dias vão fazer exame e descobrem lá um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, um tumor na garganta, que vai descobrir de forma tardia, porque nunca procurou. Irmãos, existe especialista para cuidar da unha, até o fio de cabelo. Tem para tudo disponível para a gente. Nós mulheres, nesse mês, temos o privilégio de ter esse acesso facilitado. Só basta a gente procurar. Pode passar. Como eu falei, não são só as mulheres que são acometidas do câncer de mama. Mastectomia radical. Certamente, se você conhece uma mulher que já teve câncer de mama e ela teve que retirar o seio todo, o nome dessa cirurgia é mastectomia, porque tira tudo. O homem também, tá? O homem também pode fazer. Em 20 anos de profissão, eu só atendi 3 casos, e foi todos esse ano. Um deles já tinha feito a cirurgia, os outros 2 iam fazer a cirurgia. Eu achei muito interessante, apesar dos 3 terem uma idade já bem mais avançada, eram 60 e poucos anos, o outro tinha 70, o outro tinha 50 e pouco, ainda estava bem jovem. Mas descobriram o câncer de mama e estariam ali fazendo. Caramba, Daiane, mas então eu tenho que me preocupar? Tem. Como eu falei, o autoexame que vai aparecer aqui já é para todo mundo fazer. Você conhecer o seu corpo físico, olhar e saber, se aparecer um cabelinho fora do lugar, você vai saber, opa, isso aqui não estava aqui. Não é normal. O Senhor fez o nosso corpo perfeito. Nós colocamos os defeitos físicos. Mulher dá nada para olhar no espelho e ver, meu Deus, eu estou com isso aqui mais gordinho. Ih, mas essa celulite aqui. Ih, mas essa roupa não ficou bem. Mas de repente negligenciou um vermelho que está no seio já há um tempão. Uma dor que está causando um incômodo, a gente bota a culpa na coluna, bota a culpa no sutiã, bota a culpa no trabalho, porque eu peguei muito peso, a postura que está errada, mas não é ir ao médico para saber, a gente negligencia. Pode passar. Como eu falei, fatores genéticos e hereditários, que são o histórico familiar, que também podem acometer a doença.
Então, eu posso me cuidar, eu posso manter uma saúde alimentar perfeita, eu posso manter exercícios físicos que também são importantes, eu posso ingerir tudo de saudável. Eu estou isento de doença? Não, irmãos. Infelizmente, nenhum de nós está isento de nada. A gente toma vacina todo ano, só para a gente estender de não ter um efeito maior da doença no nosso corpo. Porque se fosse assim, ia ser muito bom, né? A gente tomasse, acabasse, acabou. Mas não. Nós, mesmo assim, ainda estamos suscetíveis a ter qualquer tipo de doença. Mas o fator hereditário e genético, como eu já disse, pode acontecer também. Então, existe aqui um cronograma que é importante para todas vocês mulheres saberem e se atentar. Como eu falei, estamos em outubro, são 10 meses. Se você não foi ao médico ainda fazer aquela bateria de exames, dá tempo. E eu vou falar aqui de idade por idade, a importância de você se cuidar. A partir dos 35 anos, o exame clínico das mamas e mamografia anual para mulheres com risco elevado. A mamografia só é indicada para jovens de 35 anos quando você tem um histórico familiar de câncer, tem uma história de câncer de mama, de colo do útero, ou de próstata, enfim, ou se você já teve algum câncer. Nessa faixa etária, o exame de ultrassonografia mamária é suficiente para fazer a prevenção, além do autoexame. Tá? De 40 a 49 anos, exame clínico das mamas anualmente. Entrou nos 40 até os 49, tem que fazer todo ano a bateria. Ultrassonografia, mamografia, preventivo independente da idade, tá, irmãos? Independente da idade, a gente tem que fazer de 6 em 6 meses. A gente já negligencia e bota uma vez por ano, mas tem que ser feito. O exame das mamas, para quem não tem nenhum tipo de histórico, uma vez ao ano. De 40 a 49, uma vez ao ano, ultrassonografia e mamografia. De 50 a 69 anos, exame clínico das mamas anualmente, mamografia a cada 2 anos. Por que espaçou o tempo? De 40 a 49 é anualmente, de 50 a 69 passa a ser de 2 em 2 anos. A mamografia é um raio-x da mama. Irmãos, é muita radiação tomada de forma desnecessária quando não se tem um histórico familiar e quando você tem um controle da sua saúde. Então, os médicos, conforme esse tempo vai avançando, eles vão determinando de 2 em 2 anos se a mulher está com a saúde em dia. Então, eu estou com 50, vou fazer daqui 2 anos. Se você está sem fazer esse tempo todo, vamos fazer tudo? E deixa o médico definir, depois que ele vê os resultados, falar, tá bom, só vejo você daqui 2 anos para fazer a mamografia. A ultrassonografia continua sendo feita anualmente. Observar qualquer sintoma e fazer exames periódicos. É o que a gente está falando aqui desde o início, irmão. Você conhece o seu corpo, você sabe como ele funciona. Se tem alguma coisa errada, não tem que perguntar para o colega. Não tem que saber o remedinho que o colega tomou quando estava com aquela dor no peito. Vá ao médico. Nós mulheres, infelizmente, irmãos, eu não gosto, mas é verdade. A gente tem um péssimo hábito. Sempre tem, quer ver? Aqui na igreja deve ter aquela irmãzinha que anda com a bolsa cheia de remédio. Se a gente passa mal, tô com dor de cabeça. A irmãzinha tira lá uma dipirona, um Dorflex, um Tilenol. Ih, mas eu tô com a pressão alta. Toma aqui esse remedinho. Bota ali embaixo da língua rapidinho. Que nem sai rapidinho, eu tomo, passou. Nem foi ao médico. E a gente segue levando adiante esse erro. Irmãos, é muito sério. A mesma dipirona que faz bem para os jovenzinhos, se ele tiver com dor de cabeça, mata uma pessoa que é alérgica, às vezes nem sabe. É morte súbita. Aí sim o Google está certo. Se você pesquisar lá, efeitos colaterais da dipirona, um deles vai estar lá, morte súbita. Meu Deus, vou nunca mais tomar dipirona. Se você não sabe se você é alérgico, não vai tomar remédio nenhum mesmo não. Tem que ir ao médico. Tem que saber. Ele está ali para prescrever para você. Ah, mas o que tem, gente? Eu estou falando de um remédio tão comum que mata muita gente. Digo mais. Como eu falei, eu sou da pediatria há 20 anos. Infelizmente, as nossas crianças morrem por nossa negligência. Ah, menina amanheceu com a garganta toda inchada. O que você deu para o seu neto, para o seu filho? Menina, peraí que eu vou te
toma uma amoxicilina, toma ali um negocinho, faz um chá disso, um chá daquilo, e as crianças, infelizmente, estão com a saúde muito mais sensíveis do que a nossa, irmão. Mas a gente criou os nossos filhos assim. Nós fomos criados na base do angu ali, e estamos aqui firmes. Mas, infelizmente, a geração dos nossos filhos não são assim. Eles são crianças muito frágeis. São a geração do it. Então, a gente não pode seguir com essa negligência que a gente tem com a gente, com os nossos filhos. Digo porque sei, porque as crianças não entraram na UTI. Intoxicação medicamentosa é muito grave. Pode evoluir para um choque e o óbito logo em seguida. Então, é muito mais sério do que a gente imagina. A gente só acredita, infelizmente, quando acontece com a gente. E aí a gente fica desesperado. Mas quem está lá no meio, quem está vendo e sabe a gravidade que é quando a gente negligencia dessa forma. E falando da nossa saúde, não devemos tomar medicamentos. Porque eu estou com uma dorzinha no peito, menina, eu tomei um negócio e foi ótimo, uma injeção perfeita. Não. Procure um médico. Pode passar. Estou falando desde o início sobre o autoexame. Está aqui. Botei a figura feminina, porque nós estamos falando para mulheres também, que 99% do mês dedicado para elas. Pode ser feita diante do espelho, dentro do banheiro, deitada na cama, sentada na sala. É simples, você não precisa estar nem sem blusa, você só precisa estar sem o sutiã ou o top. Vai levar como se fosse fazer um alongamento e vai ali tocando. Mas eu tenho uma sensibilidade. Não tem que ter, é o seu corpo, você precisa saber. Porque quando a gente vai no médico, o médico não é delicado não, tá? O médico chega lá, levanta sua mão e vai olhando, vai passando ali, vai apertando. E não adianta ter cosquinha, não adianta ter sensibilidade, até porque ele está fazendo o papel dele. Então a gente pode fazer isso em casa, tá? Olhou, forma. Irmãos, como eu falei, lei da gravidade, não adianta. Vai chegar lá na frente do espelho, se estiver olhando para baixo, não é normal. No tempo chega a pele e ela não existe. Então, eu não estou falando de formato de caído ou em pé. Eu estou falando de pele, de tecido, de vermelhidão, de quentura, de dor. Não é normal nenhuma parte do seu corpo doer. Se dói, tem algo errado. E, ao invés de a gente tentar descobrir o que é, vamos procurar o médico. Como a gente está falando especificadamente de seios, uma área específica que eu quero chamar a atenção para o autoexame. Não é só a parte dos seios. As axilas são muito importantes ser vistas na hora de fazer o autoexame. Você tem que levantar o braço e tem que apalpar a sua axila. Homens também. Todo esse autoexame aqui o homem também tem que fazer. A diferença é que não vai ter o seio. Mas você tem ali, a sua mão está ali. Você tem que apalpar. Apareceu um caroço aqui que eu nunca tinha visto. Procura o médico. Eu vou procurar que médico? Vai procurar o seu médico. Procura o urologista, procura o médico da família, procura um médico para dizer que tem algo errado com você. Não negligencie o templo do Espírito Santo de Deus, porque o nosso corpo físico, ele dá todos os sinais como tem algo de errado. Infelizmente, a gente ignora e quando a gente vai procurar saber, já é tarde demais. Pode passar. Exame clínico, como eu falei, os médicos vão examinar, vai fazer o exame de toque, o mesmo exame que a gente pode fazer em casa, vai ser repetido lá. Fiz o exame em casa, senti uma dor diferente. Seios, homens ou mulheres, só tem que sair qualquer tipo de líquido, homens não, perdão, mulheres, só quando elas estão amamentando. Fora a fase da amamentação, saiu qualquer tipo de líquido, procure o médico, tem algo errado. Mas está inchado no período menstrual. É normal ficar dolorido naquele período. Esse autoexame tem que ser feito 15 dias depois do período menstrual. Não pode ser feito nesse período. Porque se você fazer nesse período, vai estar sensível, vai estar mais inchado, automaticamente você não vai conseguir fazer o exame de qualidade. A mamografia, como eu falei, é um raio-x da mama, chamado mamógrafo. Ele permite a detecção precoce do câncer antes mesmo de ser identificado clinicamente. Então, é um exame super chato, é um exame desconfortável, porém extremamente necessário para o diagnóstico. Depois dele, tem a ressonância magnética que os médicos passam quando tem um indício de um nódulo, um caroço diferente, algo que aí eles evoluem para a ressonância para poder fechar o diagnóstico. Antes dele, eu vou então direto fazer a mamografia.
Ele vai primeiro passar a ultrassonografia, se ele achar que viu algo diferente, ele vai indicar a mamografia, e se sair alguma coisa na mamografia, então o exame de ressonância. A ultrassonografia, como eu falei, além dos pacientes sintomáticos, também é indicado como prevenção abaixo dos 35 anos de idade e grávidas. A gestante em si já faz aquela bateria de exames normais. Então, se eu vou falar sobre saúde pública, 75% das mulheres só fazem aquela bateria geral quando engravidam, porque são obrigadas. A gente tem que fazer aquele exame de sangue completo. Irmãos, hemograma completo de emergência não é exame de sangue padronizado para descobrir problema de saúde. É aquele basicão que fala completo, porque o nome do exame é hemograma completo, mas de completo não tem nada. Ah, mas é porque eu fui na emergência, fiz o exame, está tudo bem. Não. Procura o médico, faça a sua bateria de exames todos, procure saber como é que está a sua glicose. A gente está tendo um crescimento muito grande de jovens diabéticos. A gente vai no médico, eu estou pré-diabético. O pré-diabético provavelmente já está beirando aí uma glicose extremamente alta por conta da nossa alimentação errada. Então, é importante cuidar da saúde com hábitos que todos nós temos que ter desde sempre. Por exemplo, praticar exercício físico, alimentação, como eu falei. Isso tudo evita, ajuda na prevenção, não só do câncer de mama, mas de outras doenças também. A amamentação. As mulheres que amamentam reduz o risco de ter câncer de mama de até 75%. Porque como você fez os ductos eles passarem ali, o leite desenvolveu, ele não, a chance de infeccionar, de ter alguma coisa retida é muito menor. Não, repito, nada do que eu falar aqui vai deixar a gente isento de ter a doença. Você pode ter tudo isso aqui bonitinho e infelizmente ser acometido da mesma. Mas se a gente pode se prevenir, assim a gente vai fazer. Pode passar. O que fazer para se cuidar? Não fumar, não ingerir bebida alcoólica, evitar obesidade. A gente precisa falar disso independente da idade e do sexo. A gente tem um número enorme de pessoas obesas, muita obesidade mórbida. Irmãos, se a gente soubesse como está a saúde, se a gente pudesse olhar o nosso corpo por dentro, fisicamente falando, quando a gente está com... Mas eu não bebo, eu não fumo, mas eu como tudo errado. Eu digo até por mim mesmo, tá, irmãos? Eu perdi 20 quilos tem 3 meses, porque eu estava com obesidade mórbida, eu estava com a saúde bem debilitada, e infelizmente a gente precisa tomar aquele susto para a gente começar a acordar para a vida. Nunca é tarde. A gente sempre pensa, mas é tão difícil emagrecer, irmãos. Não é. É difícil a gente querer ter força de vontade de fazer o certo. Ah, mas o que você fez? O certo. A gente se alimenta direito, faz um exercício, muda o nosso estilo de vida, que é muito mais saudável e vai te dar muito mais disposição, e eu estou cuidando daquilo que é importante. Isso aqui, quando o Senhor voltar, não fica. Não sobe, ele fica. Mas é importante a gente cuidar enquanto estamos aqui. Pode passar. São muitas as maneiras de detectar a doença e de iniciar o tratamento precoce. Em outubro, aproveite para ficar em dia com seus exames. Como eu falei, todo o Sistema Único de Saúde disponibiliza mamógrafos, aparelhos de ultrassonografia. Só pesquisar na internet. A Prefeitura de Duque de Caxias tem feito isso. Hoje, antes de vir para cá, eu vi essas 2 ações, uma que vai acontecer amanhã e outra que vai acontecer depois, então já sabem. Amanhã na Praça Professor José de Souza Erdi, se eu não me engano, e no dia 26, ali na Praça do Pacificador. Então, não tem desculpa para não se cuidar. Se você ainda não foi, outubro, não fez a ultrassonografia, nem sequer fez um preventivo, mas eu já não tenho mais idade para ir no médico. Quem falou? Se você tem saúde, o Senhor está te concedendo ficar de pé, procure o médico sim, faça a manutenção do templo do Espírito Santo de Deus. Até porque foi cantado aqui, como eu falei, eu tinha separado esse louvor, e eu amo a letra desse louvor, porque ele fala exatamente como a Bíblia relata que o Senhor nos vê. Né? Nós somos mais preciosos do que o rubi. O ouro. Vocês têm noção do que é o rubi? A gente está falando de uma pedra preciosíssima. A gente fala no mês das mulheres sobre
o versículo da mulher valorosa. Será que nós temos noção do quão preciosa nós somos para Deus? Do nosso valor? Eu assisti uma pregação recentemente que o pastor ele falava da criação. Eu nunca tinha visto, olhado o momento da criação dessa forma, mas eu achei muito legal. Foi uma forma dele mostrar para a mulher o tamanho da força. O Senhor, quando fez a mulher, ele fez de quê, irmãos? Ele tirou o quê? Ele tirou da onde? A costela é o quê? É um osso. Osso é frágil? É forte. Você tem noção que o Senhor te fez forte? Ele não fez você de algo frágil. E teve o propósito na vida do homem de fazer a mulher forte, porque nós somos ajudadoras. A gente está ali para dar força mesmo. E o Senhor já nos fez assim. Ele fez a gente de um material forte, resistente. E mesmo assim, a gente se coloca na posição de frágil. Irmão, de frágil a gente não tem nada. Primeiro, porque aquele que cuida de nós é maior sobre qualquer coisa debaixo desse céu. Isso já é o suficiente para eu levantar todo dia e falar: eu sou a Mulher Maravilha, sim. Porque o Senhor dos Exércitos é o meu Deus, Ele vai cuidar de mim. Ele me deu a oportunidade de acordar. E vocês têm noção que o que a gente está fazendo aqui agora, infelizmente, teve pessoas que não tiveram a chance sequer de abrir o olho da manhã desse dia. Nesse momento, tem mães, pais, filhos chorando a perda de um ente querido, no hospital, na sua casa, porque aprove o Senhor chamar. E nós estamos aqui, o fôlego de vida. E o que estamos fazendo com o tempo do Espírito Santo do Senhor nos permitiu? Estamos de pé. Estamos aqui, saímos todos da nossa casa para estarmos aqui cultuando o nosso Deus. O que temos feito? Para manter, para mostrar para o Senhor, poxa, meus servos estão cuidando daquilo que eu deixei com eles. Não é só, irmãos, cuidar do nosso espiritual, ele é extremamente importante, mas o físico, para a gente se manter de pé, é importante também. Porque o mundo nos olha. Eu não vou nem falar que o mundo nos julga, porque ele já nos julga desde sempre. Mas o mundo nos olha. Qual é o espelho que nós estamos servindo para o mundo para mostrar o que Deus tem feito na nossa vida? Nós temos aí relatos de muitas pessoas que foram curadas sobre qualquer tipo de doença, mas sobre o câncer de mama, mulheres que venceram o câncer de mama, mulheres que conseguiram entrar na batalha inicialmente. A gente tem muita história boa, de milagres, de sobrevivência, mas infelizmente, irmãos, temos muita história triste. Ainda os números são muito grandes. Mas eu quero dizer para você, mulher, nessa noite, você é valorosa para Deus. O Senhor nos olha como pedra preciosa. Ele tem um olhar especial. Ele te fez forte, Ele te fez de um osso. E não foi à toa, irmãos. Tem um propósito nisso. Entenda. A palavra de Deus diz que quando a gente está fraco, é onde a gente está mais forte. Quando eu penso que eu estou fraco, o Senhor vai lá e vem cá. Nós não fomos feitas de material frágil. Nós fomos feitas de algo forte para nos manter de pé, sermos ajudadoras, sermos sustentadoras. Tenho certeza que tem muitas mulheres aqui que são a pilastra da sua casa, irmãos. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como é o seu casamento, eu não sei como está a sua saúde, você sabe. Mas só de você estar aqui nessa noite hoje, buscando ao Senhor, você já está mostrando quão forte você é. Você já está mostrando para o inimigo que ele já perdeu faz tempo. Isso vai impedir a gente de ficar com a nossa saúde ruim? Não. Mas quando a gente tem o médico dos médicos, a gente consegue se manter de pé, mesmo no meio da enfermidade. A gente consegue glorificar, mesmo quando o resultado do exame for ruim. Irmãos, coisa mais linda, eu já presenciei dentro de uma UTI neonatal, no meio de um choro. Nós somos muito diferenciados, irmãos.
Eu louvo a Deus por todos os anos que eu vivi dentro das UTIs. É muito triste quando a gente fala de morte de uma criança, mas é muito lindo ver o mover de Deus na vida daqueles que creem e praticam a palavra. No meio de um choro, de tristeza, porque você gerou e você perdeu. Uma mãe olhar para o céu e falar: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu já presenciei muitas das vezes isso, irmãos. E as lágrimas vêm aos olhos porque a gente para nesse momento de pensar: meu Deus, eu não sou forte assim não. Eu não vou longe. A gente tem um exemplo bíblico aí de Abraão. Quem aqui nessa noite daria seu filho para morrer por algum desses que estão aqui na esquina? Mas a gente quer que alguém morra por nós. O Senhor, na hora que ele foi ser sacrificado, ele não pensou em quem, por quem ele estava. Ele simplesmente foi. E ele mesmo lá ainda pediu: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. A gente quer que as pessoas sejam por nós, mas a gente não quer ser pelo próximo. Por isso que eu falei lá no início: vamos pegar o conhecimento e vamos passar adiante. Porque a nossa missão nessa terra é ir de pegar o Evangelho a toda criatura, dar as boas novas, falar que o Senhor é bom, independente das circunstâncias. Vivemos um tempo de evangelhos de prosperidade. Vem para o Senhor que você vai ser rico, vem para o Senhor que você vai ter muitas coisas. E aí a gente tem, infelizmente, muitos cristãos afastados, frustrados, porque não é pregada a verdade. Ser próspero no Senhor é você ter a tua família ali buscando. É você acordar todo dia de manhã e poder falar: obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estar aqui, fazer a tua vontade. É saber que o Senhor te perdoou do que você fez ontem, porque a gente peca todo dia. E o Senhor está lá: ó, toma, vai, meu filho, vou te dar mais uma chance. Mas a gente não quer dar a próxima chance para quando alguém erra para a gente. O Senhor, ele vai conduzindo e o Espírito Santo vai falando. E como eu falei aqui, somos pedras preciosas. Ou melhor, nosso valor excede ao de pedras preciosas. Olha aqui esse versículo. Eu separei esse versículo. Já estamos indo para o final, irmãos. Que ele fala exatamente sobre isso. Sobre a mulher valorosa. É um versículo que a maioria das mulheres conhecem. O outro. Isso. Provérbios 31, versículo 10. Então, que é: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Algumas versões vão falar mais do que o rubi, outras versões vão, a minha da nova versão transformadora. É a palavra de Deus dizendo: nosso valor excede o de joias preciosas. Você vale muito para o Senhor. A sua vida é muito importante para o Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus nessa terra, para falar do amor dele, para falar dele. Mas tem que se cuidar. Não adianta ser um sepulcro caiado, irmãos. Não adianta estar bonito, bem vestido, com uma boa palavra, um bom vocabulário, se por dentro você está podre. É forte, irmão, mas é verdade. Seja fisicamente ou espiritualmente. A gente vive um tempo de zumbis humanos. Pessoas que estão mortas, destruídas, vagando por aí. E falando como profissional de saúde, a gente tem muita gente assim também. Fisicamente mal, mas incapaz às vezes de buscar ajuda. Seja por orgulho, seja porque acha que pode, seja porque quer se medicar. Mas entenda, nessa noite eu vim para dizer para você: você é importante. O Senhor não te fez fraco, Ele te fez muito forte. Você é mais valorosa do que pedra preciosa. Mas quando eu cheguei, eu fiquei observando e eu fiquei pedindo ao Senhor: Senhor, eu queria, Senhor, falar de mulheres específicas. Eu queria que o Senhor me
desce, me mostra aqui no meio dessas mulheres bonitas, abençoadas, cheias da unção, aquelas que o Senhor quer destacar. O Senhor me deu. E eu vou chamar 3 mulheres aqui. Não conheço, tá, irmãos? Aqui eu só conheço a Lidiane, a Luciana, né? Algumas que eu já vi aqui pelo bairro e não conheço, então vou só falar a roupa para vir. E eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar você aqui na frente e você vai olhar para essa mulher, porque eu saí de casa, não é mais de não, tá, irmãos? Eu saí de casa já com essas mulheres aqui. O Senhor já tinha me dado. E eu quero que essas pessoas que eu vou chamar falem sobre essa mulher que está aqui dentro. Então eu vou chamar primeiro essa irmãzinha que está aqui, nesse quarto banco. Senhora, aqui, Isa, está sobre isso, senhora? Isso. Faz favor, vem aqui. Quem é essa mulher para Deus, Madalena? É tudo, né? Você conhece essa mulher aqui? É importante para Deus? E como? Valorosa? Ora pela vida dessa mulher aqui? Glória a Deus. Com certeza. Amém. Pode sentar. Olha que são mulheres conhecidas. Eu vou chamar, deixa eu ver, aquela de amarelo com a fruta do Mickey. Vem aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, vocês conhecem. Silmara. Vamos lá, Silmara. Você conhece essa mulher aqui? Conheço. O que é essa mulher para Deus? Muito especial. Vale mais do que eu ouvi? Muito mais. Você ora pela vida dessa mulher? Bastante. Busca pela vida dessa mulher? Paga um preço muito grande. Amém, que isso? O Senhor se orgulha dessa mulher? Creio que sim. Amém. Pode sentar. Olha, a gente tem mulheres aqui de oração, isso é muito bom, hein? Agora eu vou chamar esse irmãzinho, pode vir aqui. Aqui, ó. Fala pra mim se você conhece essa mulher. Quando você olha pra essa mulher aí, o que vem à sua cabeça? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Importante que sim, né? Aleluia. Corajosa. Glória a Deus. Você ora pela vida dessa mulher? Bastante. Você sente que o Senhor está na vida dessa mulher? Muito. Nossa, sem palavras. Amém. Irmãos, para a gente finalizar, eu falei desde o início sobre valores e sobre o tempo. Não sabemos o dia, nem sabemos a hora, só sabemos que a vida do Senhor está próxima. E quando chegar o nosso momento, como iremos nos apresentar diante de Deus? A gente fala, Senhor, Maranata, a hora vem, mas não estamos preparados. Vamos parar de pedir a volta se a gente não está preparado ainda. Vamos buscar preparo. Pastor falou uma coisa incrível aqui. É aqui dentro que a gente tem que buscar renovo, guerra, orar, jejuar. Valores que infelizmente o tempo está passando e os crentes estão esquecendo. Porque é assim que se ganha guerra, é assim que se ganha batalha. Orando, jejuando, buscando, em tempo e fora de tempo. Irmãos, a gente clama
pelo bairro Centenário, Corte 8, Mangueirinha. Ah, mas eu não posso ir para a igreja porque tem bandido, porque tem um tiro. O Senhor vai lá e fala, ok, tá aí o tempo. A gente não vem. Ih, mas tem polícia no bairro, eu não vou não. Ih, mas está estranha a rua, eu não vou não. Nunca tá bom. A vida do Senhor está próxima. O tempo dele não vai se retardar, porque eu ainda não estou pronto. Assim como as virgens, faladas aqui, tinham as preparadas e as despreparadas ficaram, vamos nos preparar. Então, eu quero pedir que a igreja fique de pé. Eu quero convidar o pessoal para cantar a parte do refrão. Quero que a igreja toda adore o Senhor junto, para a gente entender que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós somos importantes para Deus. E quando acabar aqui, eu vou lá para frente, porque tem uma surpresinha. Tá tudo ok, Lilith? A gente vai sair um por um. E lá fora, aqui, as três que eu chamei conheciam essas três aqui. Mas ali fora, tem mais. Pessoas importantes para Deus. Aleluia. Eu quero que cada pessoa que saia e veja aquela pessoa que está ali, agradeça a Deus, porque o Senhor é com aquela vida. Vamos adorar o Senhor?